Oi, meus amigos, mais um momentinho juntos, rumo ao conhecimento do planejamento patrimonial da família, em que nós vamos, a cada encontro, tratar de um tema de interesse dessas famílias para viabilizar um planejamento patrimonial muito bem sucedido. Hoje nós vamos tratar do direito de arrependimento na doação de cotas da holding. Então, primeiro, nós precisamos de saber o que é a holding. A holding, na verdade, não é só uma sociedade. Ela pode ser uma única sociedade. Mas, normalmente, a holding ela faz parte de um sistema, porque dependendo do patrimônio da família, várias sociedades são necessárias de serem implementadas para proteger todos os interesses daquela família. Então, num primeiro momento, nós vamos de entender que uma holding ela concentra, o interesse dela é controlar outras sociedades, é ter participação em outras sociedades, e ela é criada no ambiente da família para produzir uma concentração de patrimônio, de interesse daquela família num único CNPJ. E, normalmente, a escolha para esse sistema é de uma sociedade limitada, porque ela é muito mais simples em sua contabilidade, uma vez que não terão atividades nessa sociedade, porque ela vai concentrar patrimônio da família e vai participar de outras sociedades de interesse dessa família, dependendo da complexidade do patrimônio que será envolvido nesse planejamento. Então, quando a gente constitui esse tipo de sociedade para amparar os direitos e os interesses de uma família, quem são os sócios que compõem essa sociedade? São os pais, que são os fundadores e que são aqueles que introduzem dentro dessa sociedade o capital social representado pelo patrimônio da família, todo o patrimônio da família. E quem são os sócios? Os pais e os filhos. Eles são sócios entre si porque tudo aquilo diz respeito e interessa a essa família. Então, quando a gente faz uma doação fora desse sistema, ela é irreversível. Tem umas situações super complicadas para se desfazer uma doação, mas ela é naturalmente irreversível quando feita dentro do Código Civil, lá no direito de família. Mas quando eu faço a doação de cotas sociais, eu não estou amparado mais pelo direito de família. Lá, o direito de sucessão no Código Civil. Eu estou amparado pelo direito empresarial, o direito de sociedade, que, no último caso, inclusive tem o amparo da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404, de 1976, que foi após essa legislação introduzida no nosso ordenamento jurídico, é que foi possível constituir-se a holding patrimonial da família aqui no Brasil. Desde 1976, as grandes fortunas já se organizaram e já implementaram esse sistema e já institucionalizaram todo o seu patrimônio. As grandes fortunas nunca vão para o judiciário tratar de testamento ou de inventário. Por quê? Porque as grandes fortunas tomaram medidas para que isso fosse evitado e nunca fosse concretizado naquelas famílias. Esse assunto super muito bem guardado, porque exigia muito mais estudo dos advogados e dos contadores que saem das faculdades sem praticamente bagagem nenhuma a respeito de sociedades anônimas, e nessa situação, todos os benefícios previstos nessa legislação das sociedades anônimas desde 1976
não eram aplicados na sua inteireza e na sua amplitude para os direitos, para os familiares, para a família. Só que nós fazemos parte de um time muito, muito, muito especializado e somos centenas que estamos divulgando todos os dias, a todo momento, essa informação para as famílias brasileiras. Vocês não precisam passar pela dor do inventário, depois da dor da perda de um membro da família. Vocês podem tomar outros caminhos e adotar outras ferramentas, as quais são adotadas desde 1976 para as grandes fortunas, mas que está ao alcance de todos nós brasileiros, a classe média principalmente. É a classe média que sustenta cartórios, advogados e etc., impostos, o Estado, com a sua falta de informação e com a possibilidade de estar mantendo a cultura da sucessão através de inventário. Por favor, vamos mudar esse paradigma. E a doação é mais um motivo para você pensar nessa mudança de paradigma. A doação de cotas, ela é, na Rode, uma ferramenta espetacular. Por quê? Você vai doar as cotas para o seu filho, mas quem vai continuar no comando é você, pai, é você, mãe. Você vai doar as cotas aos seus filhos e nem genro nem nora vão poder palpitar nada. Por quê? Porque essa doação não se comunica com genro e com nora. Então, qual que é o objetivo de adotar o sistema? Ter liberdade enquanto vida a gente estiver, porque se nós construímos o patrimônio, nós precisamos ter gerência e ter disposição desse patrimônio e manter esse patrimônio sob nosso domínio enquanto nós tivermos vida. Na holding, no sistema de holding empresarial familiar, é possível isso. Então, lá no direito empresarial, que ampara as holdings e ampara esse sistema de planejamento, existe uma possibilidade que nós adotamos aqui para os nossos clientes, que é a chamada cláusula de call. Essa cláusula, inserida lá no contrato social, permite que o criador dessa sociedade, que é o pai e a mãe, os criadores dessa sociedade, eles possam retomar todo esse patrimônio, se isso for necessário, no momento em que eles entenderem que isso é necessário. Então, a gente cria essa sociedade, adota essa cláusula de call para dentro dessa sociedade e assim nós estaremos protegendo o patrimônio, garantindo uma redução de carga tributária na transmissão desse patrimônio no futuro, porque sem planejamento o nosso filho pode perder até 40% do patrimônio que nós construímos durante uma vida inteira. Lá naquele momento da dor do inventário, daquele sofrimento de ter perdido o pai ou a mãe e ainda assim ter que enfrentar uma perda patrimonial que pode chegar a 40%. Imagina 40% de todo o seu esforço de uma vida inteira perdido. Não podemos mais permitir que isso permaneça em nossas vidas. Nós temos que tomar medidas para adotar o planejamento patrimonial, sim. E a gente reduz essa carga tributária para cerca de 10% ou menos ainda do patrimônio na sucessão, quando a gente faz essa sucessão simples. Quando a gente sofistica essa sucessão, adotando outras medidas previstas na lei das sociedades anônimas, nós podemos reduzir essa despesa a 1, 2, 3, 4% do valor do nosso patrimônio. E é isso que as grandes fortunas fazem quando elas adotam, desde 1976 aqui no Brasil, esse sistema de planejamento patrimonial de suas famílias. E por que esse direito de arrependimento ele pode se fazer necessário? É importante que ele esteja previsto lá no planejamento patrimonial da família,
na institucionalização desse patrimônio com a holding. Por quê? Porque, na verdade, com essa doação, tendo essa cláusula de call, eu posso fazer e estipular nesse contrato também uma outra situação, que é a situação de cláusula de reversão. Então, aquele que morrer primeiro do casal, que constituiu a holding, passa os seus direitos para o que está vivo. E somente na morte dos dois pais, do pai e da mãe, é que esse patrimônio consolida definitivamente em nome dos filhos. E consolida protegido. Ele é só dos filhos. Ele não se comunica com os genros e com noras, ele não se comunica. E isso faz essa proteção total. Se os pais quiserem, isso nem precisa ser colocado, pode haver comunicação, mas na maioria das vezes, na grande maioria, eu não tenho nenhum exemplo diferente na nossa experiência com o planejamento patrimonial da família, de os pais não terem adotado a cláusula de incomunicabilidade, que é também uma outra possibilidade, tá? E a doação, segundo o Código Civil, lá no artigo 555, ela pode ser revogada somente por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo que foi imposto a ele. Por exemplo, você eu estou te doando essa casa para você se formar até 2030. Daqui 7 anos você tem que estar formado, senão a casa não é sua. É um encargo que pode não ser cumprido. Então, nesse caso, pode ser revogada a doação. Agora, nas sociedades, nas relações societárias, a doação com a cláusula de call, para que os pais possam reivindicar as cotas de novo, por exemplo, numa necessidade de refazer a divisão do patrimônio. Porque 50% do patrimônio, os pais podem indicar a quem interessa, ao interesse deles, a qual dos filhos fica com uma cota diferente. Desde que preservado 50%, que é a legítima, desde que 50% seja distribuído igualmente entre os filhos, os outros 50% podem ser distribuídos de forma diferente. Não precisa de ser equânime, pode ser distribuído, inclusive, para um único filho, os outros 50%. Pode ser que o pai, num momento da vida, tenha esse interesse, e aí ele aciona a cláusula de call, que ele tem o direito de avocar todo esse montante e repartir de novo as cotas dessa sociedade. Também pode servir para o caso de um herdeiro que foi descoberto a posteriori, um filho fora do casamento. Também essa cláusula ela é importante e ela pode ser utilizada. E nessa cláusula call option, né, a cláusula de chamar de novo essas cotas para dentro da sociedade, ela depende única e exclusivamente da vontade do doador no ato da constituição daquela sociedade dentro do interesse da holding do sistema da família. Agora, é preciso que isso esteja expressamente previsto no contrato social, assim como no acordo de sócios. Esses são 2 documentos que são necessários de conterem dentro do seu conteúdo a previsão da cláusula de call, e lá no acordo de sócios pode, inclusive, detalhar os motivos, ou, independente dos motivos, a simples vontade de instituir essa obrigação já ampara o direito dos pais de chamarem as cotas de novo para si e redistribuírem pelas razões que lhes forem mais convenientes. Ou seja, sociedade, e a gente queria fazer agora um alerta a mais do que nós fizemos nessa introdução até agora,
que é exatamente a previsão no acordo dos sócios e no contrato social dessa cláusula de call que os pais introduziram nesse sistema e nessa sociedade patrimonial. Então, essa cláusula, para ela ser exercida, ela precisa estar prevista no contrato social. E se ela for exercida, ela precisa de ser informada na junta comercial que ela foi exercida e existe a necessidade de ser feita, então, uma alteração no contrato social para informar exatamente essa situação. Então, a sociedade, após o falecimento do titular da cota com o direito de call, ela tem uma previsão lá dentro do Código Civil, no artigo 1028, que diz o seguinte: no caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota, salvo se o contrato dispuser diferentemente. Então, lá no contrato social, o pulo do gato é colocar a cláusula de call e colocar uma situação, uma expressão dizendo que ela vai se extinguir automaticamente no falecimento dos pais, para não ser necessário que essa cláusula tão poderosa seja, seja reivindicada pelos sócios. Ou seja, ela é importante, ela precisa de sobreviver enquanto vida tiverem os instituidores daquele patrimônio como sociedade patrimonial da família. Para suprir a assinatura do sócio que não queira assinar, também é possível inserir dentro do contrato social a chamada cláusula de mandato. Essa cláusula de mandato, ela supre a assinatura do sócio que não quiser concordar com a extinção dessa cláusula de call, e aí no falecimento do pai e da mãe, se houver uma reivindicação de algum dos herdeiros dessa cláusula, dessas cotas, dessa cota poderosa, ela não vai poder se efetivar por conta do mandato que foi instituído lá no contrato social. Então, é importante isso é muito importante de conter. E o valor para que essa cláusula seja adquirida e ela volte para o patrimônio da família toda na ausência do pai e da mãe, também precisa estar prevista no contrato social, ok? Então, é muito importante que essas cautelas sejam adotadas no momento da implementação do sistema patrimonial de família na, na constituição dessa sociedade, ok? Obrigada.